Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Uma pergunta que é muito frequente, uma dúvida que é muito frequente no coração de muitas pessoas é: uma vez salvos, sempre salvos? Sim, todo homem e toda mulher, de qualquer raça, tribo ou nação, que submeter-se à obra redentora de Jesus, realmente arrepender-se de seu pecado, despojar-se da sua autossuficiência e da sua vaidade, e aceitar a obra redentora de Jesus em sua vida, será salvo, será reconciliado com Deus pelo processo da justificação. Ninguém será perfeito, nem ficará perfeito. Nós seremos justificados pelo único que é justo e justificador, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso justo e justificador. É Ele que nos torna apresentáveis perante Deus. É Ele que nos concede a salvação. E quando o homem ou a mulher, por mais pecadores que sejam, por mais pecadores que tenham sido, no caso, se submetem a essa obra redentora, são reconciliados com Deus, porque têm os seus pecados anulados, são justificados na obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma vez justificados, recebem o Espírito Santo de Deus e jamais perderão a salvação. Sim, quando há uma conversão genuína, quando há uma verdadeira conversão, e somente Jesus sabe quem experimentou uma verdadeira conversão, essa pessoa jamais perderá a sua salvação. Porque uma vez recebendo o dom do Espírito Santo, não há poder que possa desfazer esse vínculo entre o Espírito do homem ou da mulher salvos e o Espírito Santo de Deus. O homem não perde a salvação. A mulher não perde a salvação quando ele é um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro é aquele que olha para si próprio e vê uma velha criatura pecaminosa e olha para a obra redentora de Jesus e vê a única oportunidade de fazer morrer o velho homem ou a velha mulher e vir a ser regenerado, nascer do alto, nascer de Deus e ser uma nova criatura, andar em novidade de vida perante Cristo, perante Deus Pai e perante as pessoas. Então, quem experimenta uma verdadeira conversão, quem é realmente regenerado, quem sofreu uma atuação perfeita do Espírito Santo de Deus em sua vida e é uma nova criatura, segundo os critérios do Filho de Deus, jamais perderá a salvação. Porém, muitos cristãos eventualmente poderão pecar. Sim, com palavras ou com atitudes. Eles perderão a salvação por causa disso? Não, não perderão a salvação. Porque o homem ou a mulher verdadeiramente convertido, ele não vive pecando, ele é inimigo do pecado, ele tem aversão ao pecado. E se eventualmente ele peca, ele sente um grande constrangimento em seu espírito, ele se sente envergonhado em si mesmo e perante Jesus, e não peca de novo. E volta para Cristo e pede perdão para os seus pecados. O homem ou a mulher realmente salvos, realmente reconciliados com Deus, pela obra soberana, pela obra substitutiva
pela morte substitutiva de Jesus na cruz, jamais perde a sua salvação. Não há poder espiritual, não há nada na terra que faça com que essa alma seja tirado do poder de Jesus. E isso Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 27. Do versículo 27 ao versículo 30. O que diz Jesus quanto às pessoas que são realmente convertidas, as pessoas realmente salvas? Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, eu lhes concedo a vida eterna, elas não conquistam. Isso é muito importante. Jesus concede a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém jamais as arrebatará da minha mão. Portanto, essas ovelhas jamais perderão a salvação, jamais serão arrancadas das mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Após dizer isso, quiseram apedrejar Jesus, porque ele mostrou-se com o mesmo poder de Deus Pai, porque há divindade em Jesus. Jesus disse aqui: eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz, porque eu sou o verdadeiro pastor. E eu sei, Jesus sabe, quem é que experimenta uma verdadeira conversão. E todo homem e toda mulher realmente convertido, ele sabe o sentimento que bate em seu coração e em seu espírito. E Jesus diz: ninguém vai retirá-la das minhas mãos, porque o poder das minhas mãos é o poder das mãos de Deus Pai. Assim, quando uma pessoa é tirada da vida secular, da vida pecaminosa, desprovida de Deus, desprovida do Espírito Santo, e ela é submetida a uma regeneração, a uma transformação, a um nascimento do alto, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Jesus concede definitivamente o Espírito Santo de Deus a essa pessoa, e ela jamais perecerá. Se eventualmente pecar, repudiará o pecado, sentirá vergonha, sentirá constrangimento, jamais sistematizará o pecado. Repito, jamais sistematizará o pecado. E se por palavra ou atitude eventualmente pecar, sentirá um grande constrangimento e voltará aos pés do Cordeiro de Deus pedindo perdão, e lhe é concedido sim. Jesus então diz que as suas ovelhas jamais se perderão. Elas, embora se afastem do aprisco, elas sempre serão buscadas, elas sempre retornarão, porque ele conhece essas ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor. Essa é a primeira passagem que nós temos a oferecer. Uma segunda passagem também está na carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 6. Do capítulo 6, em que Paulo explica que quando nós somos pecadores e nós aceitamos a obra redentora de Jesus, nós somos mortos com Jesus em nossos pecados. E como Jesus se fez ressurreto,
pelo poder do Espírito Santo, nós deixamos de ser pecadores, porque os nossos pecados são anulados. E nós também renascemos em novidade de vida, para nós andarmos em novidade de vida. Paulo nos explica essa semelhança. Do mesmo modo que Jesus foi levado ao sepulcro pelos nossos pecados, depois os nossos pecados foram anulados, e Jesus se fez ressurreto pelo poder do Espírito Santo, assim também o homem que se submete à obra redentora de Jesus, obra soberana, ele morre para o pecado e renasce para a novidade de vida, limpo de seus pecados e reconciliado com Deus, pelo poder de Jesus e pela vontade do Espírito Santo de Deus. No capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 8, do versículo 8 ao 11, o que Paulo diz? Que Jesus só morreu uma vez, em uma perfeita oblação, em uma perfeita expiação. E ele não pode ser morto uma segunda vez ou uma terceira vez pelo pecado de alguém. Ele só morre por nós em uma única oblação. Uma única oblação, perfeita e perpétua. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Paulo faz essa analogia perfeita. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Vive para sempre e também eternamente. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivermos para Deus em Cristo Jesus, na concessão que Cristo Jesus dá, na obra redentora que Jesus concede, na soberana redenção que só há em Cristo Jesus. Então Paulo diz isso. Como Jesus morreu pelos nossos pecados e se fez ressurreto, porque nossos pecados foram anulados, assim também com Cristo nós morremos em nossos pecados e renascemos em novidade de vida, com nova perspectiva de vida espiritual, perante os homens e principalmente perante Deus. Essa confirmação também se faz na carta aos Hebreus, na epístola aos Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, expondo Jesus ao vitupério, expondo Jesus ao ridículo público. Então, Cristo, uma vez só, se fez holocausto por nós. Assim também, uma só oportunidade o homem tem de colocar-se perante Deus, em verdade ou em falsidade. Se for em falsidade, não será salvo, porque ele tem domínio sobre todo o espírito e conhece o mais profundo de nosso sentimento. Mas quando o homem ou a mulher sente
o seu espírito contrito, se arrepende dos seus pecados e perante Jesus, honestamente e sinceramente, reconhece a sua necessidade de que morra o velho homem ou a velha mulher, no caso pecadores seculares, e haja o surgimento de uma nova criatura, nascida do alto, nascida de Deus, em novidade de vida, ele vai receber a anulação de seus pecados, vai ser justificado e vai ser reconciliado com Deus e ganhará a vida eterna. Naturalmente, é preciso uma sinceridade. Não adiantam as palavras, não adiantam os gestos e não adiantam as atitudes. Não adianta, digamos, mimetizar uma salvação. Isso é impossível perante aquele Espírito puro e perfeito que conhece o mais profundo do coração do homem e do espírito do homem. É por esse motivo que o homem verdadeiramente salvo, verdadeiramente reconciliado com Deus por intermédio de Cristo, ele jamais perde a salvação, porque ninguém, nenhum poder, nenhuma maldade desse mundo, nenhum pecado desse mundo pode arrancá-lo das mãos de Jesus. Agora, muita gente parece submeter-se a essa obra redentora, mas o faz de modo falso e volta a uma vida pecaminosa. Sistematiza o pecado, não se arrepende dos seus pecados, sistematiza o pecado e não sente constrangimento desse pecado. Esse experimentou uma falsa conversão, o que nós chamamos de uma fé intelectual. Mas uma fé verdadeira na obra redentora de Jesus, ela é concedida e sustentada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E essa fé do homem ou da mulher realmente convertido deve ser alimentada, deve ser sustentada pela palavra revelada, pela oração, pela santificação, por toda sorte de consagração. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, a partir do versículo 5, do versículo 5 ao versículo 11, ele fala que essa fé deve ser adicionada de um cortejo de virtudes. Ele diz: por isso mesmo vós cristãos, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, é algo progressivo, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a nossa fé, por mais genuína que seja, ela precisa ser aperfeiçoada com obras, virtudes, condutas, dedicação de vida à obra redentora de Jesus. A fé precisa ser aperfeiçoada. E o aperfeiçoamento dessa fé, pela oração, pela santificação e pela palavra de Deus, afastam o homem de um eventual pecado. De um eventual pecado que não será sistematizado. Se ele é realmente convertido, ele não vai sistematizar o pecado. Ele vai sentir-se mal, ele vai repudiar o pecado e vai voltar logo para os pés do Cordeiro. Então, o homem ou a mulher realmente salvos
O homem ou a mulher que nasceram do alto, nasceram de novo, jamais perdem a salvação. E o eventual pecado não sistematizado não os afasta de Deus, porque o poder do Espírito Santo os conduz novamente a uma perfeita comunhão com Deus. Nós vemos assim que, uma vez salvos, sempre salvos, mas não estamos isentos da responsabilidade de desenvolvermos essa fé, essa graça salvadora que nos é, portanto, concedida, porque é graça, ela precisa ser desenvolvida com amor, compaixão, humildade, fraternidade, caridade, benevolência, mansidão, domínio próprio, etc. Porque essas coisas nos afastarão das más companhias, das palavras ruins, da corrupção dos nossos sentidos e nos deixarão sempre próximos ao nosso Pai, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verdadeiro cristão, o homem ou mulher que experimentou a verdadeira salvação, não perde a sua salvação. Que isso sirva como orientação, se você já teve essa dúvida, e que Deus abençoe você nessa palavra, em nome de Jesus.